Infelizmente, como que a gente vai passar por uma situação, nós sendo cristãos, né, em uma situação de invasão do nosso país, onde a gente precisa defender, né, a nossa soberania? Como seria isso para nós cristãos, né, que pregamos a paz, né, mas em um momento de uma invasão de um país, nós deveremos proteger esse país. Eu acho que, como a própria Bíblia fala que as autoridades são ministros, né, para castigo de opressores, tudo muda num cenário a nível nesse sentido, né? Porque vão ter pessoas das Forças Armadas protegendo a nossa nação, e a gente não sabe como seria daqui para frente, o que seria do nosso país, que tipo de acordo poderia ser feito. Jesus ele fala que se tomar a sua capa, dê também a túnica. Então eu acho que baseado nesse comportamento, a gente precisa sempre estar valorizando de todas as formas a vida, né? Uma coisa que na guerra não acontece, né? E o brasileiro não está acostumado com esse tipo de situação, tá? E nem muito menos o cristão, que não vai saber o que fazer. Se pega em arma, se não pega em arma, né? É um momento de defesa da soberania. Um país que estaria sendo invadido, você vai ter que proteger a tua família, né? É um momento de legítima defesa. Não é uma guerra que você vai lá e ataca uma nação para tomar um território, não. É um momento de defesa da soberania do seu país, né? Das coisas que a sua nação representa, tá? Então, por mais a gente não está pregando o ódio, a gente está pregando a paz, mas essa paz às vezes tem um custo, tá? Você vê que até Abraão se enfiou no meio de uma guerra na época, né? Então, nós temos aqui um pensamento o seguinte: enquanto a gente tiver na questão de diplomacia, enquanto o nosso país às vezes tiver que ceder alguma coisa em questão de diplomacia para que se evite a morte, eu acho que tem que se esgotar todas as tentativas de uma diplomacia. Porque não tem como mais a gente ter uma espécie de OTAN de proteção com China e Rússia. Não existe isso. Nunca teve essa ideia e os Estados Unidos nunca ia permitir uma ideia dessa, tá? Ainda, a não ser que a gente não tivesse um presidente doido comandando os Estados Unidos, né? Se tivesse que ter feito isso, teria que ter feito em outros governos, tá? Onde eles respeitavam os tratados, né, os acordos de guerra. Mas quando você tem um cara que desrespeita até a Constituição do seu país, é muito difícil lidar com essa situação. Ah, mas o Trump quer transformar a criminalidade em terrorismo. Ele vai fazer isso. Se ele quiser entrar aqui, ele vai fazer isso. E se entrar aqui, como vai ser recebido? A gente não pode atacar os soldados de uma nação bélica, porque a primeira coisa que ele vai fazer, porque ele primeiro vai criar intriga e uma razão, né, um motivo. A primeira coisa que ele ia fazer era liquidar o nosso presidente. E com ele, todo mundo que tiver ali em Brasília está lascado, né? Então, muita gente que está torcendo aí para o fim do nosso presidente, muita gente tem esse pensamento aí, a gente vê isso. O que não adiantaria nada, porque o vice-presidente estaria no poder, tá? E assim sucessivamente, né? Mas infelizmente, muita gente está torcendo contra o seu próprio país, cara. Isso daí que é o problema. Aqui dentro do nosso país temos pessoas torcendo para que isso ocorra, né? Já que não conseguiram mudar o país de uma outra forma, que isso ocorra. Só que ser dominado por uma nação não é a mesma coisa que você acordar todo dia de manhã, ir para o seu trabalho, tomar o seu cafezinho da manhã, não. Não está pensando que vai ser uma coisa assim. No início pode ser tudo flores, mas depois de um tempo, quando começa a Era de Ferro, quando começam as cobranças, as explorações, e aí não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter classe média mais. A coisa não vai ser conforme vocês pensam. Vão ter muita gente querendo saquear o nosso país. Quando você tira a autoridade do governo de um país, né? Você tira essa autoridade, as autoridades internacionais começam a dominar,
as autoridades aqui de dentro, essas de dentro não têm mais força, né? Você pode ver que na própria ditadura, quando houve o golpe militar, os políticos perderam seus cargos. Os políticos simplesmente passaram a ser perseguidos, né? Eles perderam seus poderes. E ali, quem dava as ordens eram os militares, aqueles que ficaram contra o presidente João Goulart. Então, você percebe que se aqui numa ditadura que foram 29 anos em uma questão interna, você imagina o que é uma questão externa. Porque Cuba está sofrendo embargos econômicos há 70 anos. 70 anos. Quantas pessoas já morreram, pessoas nasceram, naquele país subjugado onde você não consegue ter uma vida melhor, né? Aqui no Brasil vocês podiam reclamar de tudo, mas a liberdade, aquela escolha de poder, de ter, querer ir trabalhar ou querer descansar, querer prosperar ou não, essas coisas elas não acontecem em um país subjugado, em um país dominado. O que acontece é que os dominadores desse país, eles cada dia mais eles tiram mais e mais e mais, enriquecem suas forças, né? Porque o país conquistado se torna, aquela população ali é insignificante para eles. Se eles não se preocupam, se as autoridades não se preocupam com os que estão dentro da nação deles, vão se preocupar com pessoas de outras nações, tá? Então não vai ter misericórdia, não vai ver pena, não vai ver, achar que o mundo vai se sensibilizar por conta de uma questão assim. Não vai, não se sensibiliza, tá? Então aqui o que a gente vai poder fazer todas as medidas para que se preserve a paz precisam ser tomadas, até porque nós somos um país mais fraco, né? Nós não temos força nuclear, nós não temos nada para intimidar, né? Porque o cara que tem força nuclear, quando ele vê que não tem nada a perder, irmão, bum, acabou, entendeu? Não tenho nada a perder. E uma hora dessa pode acontecer uma doideira dessa aí, tá? Um país que não tem nada a perder pode fazer Se você acha que o Irã tivesse uma arma nuclear, né, já não teria usado? E se tiver, que a gente também não sabe se não tem, pode usar em um determinado momento desses daí. Tá? E aí a coisa desanda no mundo todo. Porque nunca aconteceu assim de uma nação fazer isso nessa forma em momento de guerra. Já aconteceu a bomba de Hiroshima lá, mas não é como nessa ocasião, né? Um país em guerra com o outro e do nada alguém vai lá e pum, joga uma uma dessas de hoje, né? Que aquela lá de Hiroshima, ela não é nem um pavio das de hoje. A de hoje é muito mais tecnológica, com um poder de destruição muito maior, tá? Então, aqui no Brasil, as pessoas não têm ideia nós não temos ideia do que é viver em um cenário de guerra. Nós não temos ideia. Redes sociais, isso não tem guerra. Tá pensando que você vai ficar em casa na internet? Isso não tem. Isso não vai ser dessa forma, porque um país que dominar vai deixar vocês ficarem arquitetando planos contra. Então pode se preparar para uma época de que a tecnologia alcançada até aqui, ela não vai ficar acessível mais em um processo desse, né? Porque o domínio é porque, tipo assim, cara, as pessoas pensam que tudo vai dar certo a longo prazo. Existem as coisas a curto prazo e a longo prazo. Ao curto prazo, pode ter aquela sensação de segurança, de que deu certo e tal. A longo prazo é uma coisa totalmente diferente. As leis começam a mudar, pessoas começam a ser empossadas no poder, e aí a gente vai vivendo como no conto da Aia, né? De um tempo para outro, a nação foi tomada, quando eles se deram conta, já não tinha, né? Ninguém lutou, ninguém questionou. Por outro lado, a gente pode ir por uma forma brutal, que seria uma guerra mesmo, né? Uma guerra mesmo. Porque a gente pode ir para a diplomacia até que se esgote toda a situação, mas isso também é perigoso, porque a gente pode fazer com que seja uma abertura muito mais fácil para a entrada das forças inimigas, ou a gente pode, de cara, peitar.
né? Não sei como a gente faria isso com a nossa condição. Porque a gente está vendo que nessa matéria não se está respeitando nenhuma norma, nenhuma medida. Então, o que que impede do cara mandar um míssil e acertar aqui as nossas autoridades políticas? Porque se você destrói as autoridades políticas, você vai fazer um país destroçado, entrando em colapso. Porque quem vai comandar a Polícia Federal, quem vai comandar Forças Armadas, quem vai ser. Você vai ter uma guerra de egos ali. Porque no momento em que as lideranças somem do mapa, o que, que acontece com uma nação? Quem passa a ser a ordem, a lei, sabe? Então a gente não sabe o que, que pode acontecer nesse ano ainda de 2026. Esse ano parece que é um ano muito esquisito. As coisas, né, mal começou o ano, já estamos tendo essas situações. Não sei se essa guerra do Irã, ela está neutralizando essas questões com o Brasil. Não sei, né? Também não sei a que nível de potência bélica o Trump consegue ter acesso sem o poder do Congresso, né? E se também o Congresso vai permitir que use de outros poderios, porque você pode ver que nessas guerras os Estados Unidos não está sendo atacado não, filho. Quando os Estados Unidos atacam o Irã ataca Israel. Ele não ataca diretamente os Estados Unidos. Né? São, se eu não me engano, 10 mil quilômetros de distância. Praticamente o que o Brasil tem dos Estados Unidos é 4 mil a 8 mil quilômetros de distância. Então a gente não sabe como é que funcionam as coisas. A gente não sabe como seria uma ação, né? Porque os ataques do Irã são a bases americanas, não são diretamente na nação americana. São a base de soldados americanos que estão baseados em países, né, aliados aos Estados Unidos, como aqui poderia ser feito também. E o cara já está prometendo mandar um míssil aqui, mano, sabe? E quem duvida disso? Né? E o alvo quem é? O presidente da República, irmão. Porque se o cara quer colapsar um país, o alvo é o presidente da República. Esse papo do Trump falar que gosta do Lula, não gosta. Ninguém gosta de quem é, peita você, peita o seu sistema, vai contra o seu sistema, vai contra os seus interesses. Ninguém gosta. Você tem amigos que, quando você contraria eles, eles se tornam seus inimigos. Você imagina alguém que não tem amor a ninguém, que não tem consideração com ninguém, que só pensa em fazer os seus objetivos, que já mostrou que não tem, que não pode esperar dele nenhuma boa ação, um cara que estava enfurnado numa ilha pervertida, né? Que não tem, que já tem uma certa idade, que dali para frente ele não tem como retroceder mais, né? Porque se ele retroceder é fraqueza, e na fraqueza, ele saindo do poder, cadeia, possivelmente, ou opressão na vida dele, na vida dos familiares dele. Então, um cara que não vai retroceder. A gente tá vivendo com um cara que tem um comportamento parecido com o do Hitler, mas só que agora a nível mundial. Um cara que quer dominar, um cara que quer construir uma história, ele quer fazer uma história. A vida boa que ele tem não é o suficiente para ele. Ou seja, as riquezas, as coisas não é o suficiente para ele. O cara tem tudo e ele não consegue achar o bem, não consegue achar a paz, né? Só pode ser o mal conduzindo o coração desse cara, de tantas maldades que esse cara pode ter feito ao longo da vida dele, e agora ele está totalmente controlado pelo inimigo, né? Porque é assim que funciona. O cara pode ser uma pessoa boa, começa a praticar as coisas erradas, não se arrepende, vai ali alimentando o pecado, como a Bíblia fala, né? Aquele que se deixa vencer por algo se torna escravo daquilo que o venceu. Então, o pecado ele escraviza o homem. E ali forças espirituais estão controlando os desejos, pensamentos, as ações, né, as ideologias, né? No caso do Hitler, o Hitler era um pintor, né? Era um artista.
ele tinha questões com o pai, tinha a mãe dele, questões que o pai era militar, tinha questões com o seu pai. Dizem que ele tinha um problema de saúde sério, né? Que ele ficava em transe, né? Totalmente na cama e tinham que dar uma medicação nele, por isso que ele sempre andava com os médicos para ele poder se acender, né? Para a vida. Era um cara totalmente com situações complicadas, não foi aceito na, na, na questão lá de pintura, né? Do pessoal que estuda essa parte de pintura e não foi aceito, né? Questão de arte moderna. E ele é um cara que tinha certas frustrações dele. Esse Trump é totalmente diferente. Ele tem tudo, tem tudo. Mulheres, dinheiro e tal. E isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Então, para que nada, não tem nada na vida desse cara que ele talvez tenha um apego, a não ser a família dele, né? A família dele que pode ser que ele tenha algum sentimento pela perda da família, se, né? Mas eu acho que fora isso ele não deve ter sentimento nenhum pelo alheio, pelo mundo. Então confiar em acordos com esse cara, né? Na guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Confiar que o cara vai ser íntegro, muitas vezes vai ser a única coisa que a gente vai ter. Uma confiança ali de fazer algum projeto, alguma coisa. Mas depois só no futuro que a gente vai saber, né? Porque hoje ele tem aliados. Ele precisa dos aliados do continente americano. Depois que ele conquistar as Américas, eu não sei se ele vai entrar em guerra com a China e com a Rússia. Eu acho que para ele vai ser o suficiente neutralizar a capacidade da China e da Rússia, isolar a China e a Rússia do mapa, né? Não falo nem Coreia do Norte, que a Coreia do Norte não é uma grande potência. Mesmo tendo força bélica ali, eles não têm economia, não têm território, não têm força, não duraria na guerra. Tem ali a ogiva, mas todas as forças nucleares dos Estados Unidos estão viradas para ali, para proteger a Coreia do Sul, que é o guarda-chuva nuclear da Coreia do Sul, e do Japão é os Estados Unidos. Então, tipo assim, o Kim Jong-un nem se fala, né? E é um país que vai passar por muito perrengue se acontecer essa divisão dos continentes americanos, do Oriente e do Ocidente, né? Se acontecer essa divisão, a Coreia do Norte vai ficar do lado de lá, da China e da Rússia. A China e da Rússia vão precisar comercializar entre eles, e a Coreia do Norte, filho, vai decair. Porque em um momento que for restrito tudo, toda a alimentação e tudo, quem vai pensar na Coreia do Norte? O que eles têm a oferecer? Não tem nada, vai ficar esquecido no mapa. Aí, filho, muita gente ali vai passar um sufoco danado. Porque quando você. Ou eles vão criar dentro do país dele agricultura, de alguma forma uma autossuficiência, mesmo que com pouco, ou eles vão realmente entrar em guerra lá e vão se colapsar, tá? As coisas não vão ser mais a mesma coisa se essa divisão de Oriente e Ocidente de forma ocorrer, né? Não tendo petróleo nenhum saindo do Ocidente para o Oriente e não tendo comércio nenhum, a China também entra em colapso, porque é um lugar com uma população muito grande para alimentar, né? E ela tem que se tornar autossuficiente em alimentação. Eles podem ser autossuficientes em energia renovável. A tecnologia, ela não vai poder mais avançar se você não tem como sustentar, alimentar, né? Se você não tem como abastecer de água, se você não tem como abastecer de energia, primeira coisa que vai começar a colapsar é a questão de petróleo, né? Tudo que é derivado do petróleo, depois a energia elétrica, ele já tem é, uma pequena capacidade de energia solar, né? A energia solar, baterias de lítio, né? Os carros podem se tornar todos elétricos, mas também tem que ter a demanda para fazer a recarga dessas baterias, né? Então, o sistema solar, hoje em dia, daria conta de alguma coisa, né? Você tem ali os painéis fotovoltaicos alimentando as baterias de lítio para alimentar ali carros e tal. Então, o petróleo
que não vai ser tão importante nessa questão, mas você tem o gás ali que é feito de petróleo, o gás de cozinha, tem a opção do GNV, que seria o gás encanado. Então tem uma série de coisas que vai ser complicado. Certos países precisam de coisas que aqui no Brasil não precisaria, por exemplo, lareira, né? Lugares muito frios, como a Rússia, precisa de ter um sistema de gás ali, de caldeira, de aquecimento de água, né? Então as demandas são maiores para países onde se tem muito frio, diferente do Brasil, país tropical. Então é muito complicado a situação e os Estados Unidos vai se desenvolver belicamente se ele tomar o continente americano todo, ele vai continuar se desenvolvendo belicamente e vai ultrapassar a China, porque esse é o objetivo. Porque aí você tem uma economia fechada no continente americano, onde você tem países com vasta extensão territorial e você tem muita gente, muitos países para fazer comércio, né? Então os Estados Unidos vai ficar na liderança, continuar comandando tudo e vai continuar se desenvolvendo belicamente. Agora, quando a China perceber que não tem mais como eles sobreviver lá, que é o problema. Porque eles têm arma nuclear. E aí, o que, que pode acontecer? Uma tentativa de derrubar os Estados Unidos para continuar fazendo acordos comerciais com o continente americano.